Olá pessoal, eu sou o Dr. Antônio Araújo e esse é o canal Minuto Neuro. Então hoje nós vamos continuar aqui no Minuto Neuro com a nossa série de tumores do sistema nervoso. Vamos continuar a falar de meningiomas, né? E hoje nós vamos falar a respeito da classificação e da patologia dos meningiomas. Então fica até o final que eu vou esclarecer algumas dúvidas bem frequentes dos nossos seguidores, né? Por exemplo, a dúvida se existe meningioma maligno, né? E se os meningiomas podem dar algum tipo de metástase, né? Essas são dúvidas bem frequentes dos nossos seguidores. Se você ainda não foi inscrito no canal, aproveite agora e se inscreva. Assim o YouTube vai lembrar você sempre que um novo vídeo for para o ar. Lembrando que aqui você fica por dentro de assuntos importantes do mundo da neurologia e muitas dicas de prevenção. Aproveite também e compartilhe com seus amigos. Então, falando um pouquinho a respeito da classificação e da patologia dos meningiomas, né? Então, quando você opera o meningioma, você colhe um fragmento do tumor e entrega para o patologista. O patologista é um médico que vai pegar aquele fragmento do tumor, ele vai cortar, fatiar de maneira bem fina, vai colocar numa lâmina e vai observar as células desse tumor no microscópio. E muitas vezes, além das células, por exame de imunohistoquímica, ele consegue definir também as moléculas desse tumor e dar um diagnóstico, dar um segundo nome aí para esses tumores. Então, você tem inúmeros tipos de meningiomas, inúmeros nomes de meningiomas, né? Mas a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde, ela classifica os meningiomas em 3 principais graus, né? Então, você teria o meningioma grau 1, que são tumores benignos, tá? Eles são tumores que eles não têm nenhuma atipia, não tem nenhuma célula mais agressiva, né? E você também não vê muita mitose, não vê muitas células se proliferando ali quando você está olhando no microscópio. Então, a grande maioria deles são tumores grau 1, tumores benignos, né? Você pode ter meningiomas de grau intermediário, que são os meningiomas grau 2, que a gente chama de tumores atípicos, né? São meningiomas atípicos, né? E nesses casos, quando você está vendo no microscópio, já podem ter algumas mitoses, né? Algumas células já se proliferando, né? E algumas atipias nucleares, né? Você começa a ver algumas células um pouco mais agressivas, né? E, infelizmente, nós podemos ter também meningiomas grau 3, são meningiomas malignos, né? Que aí você já vê bastante mitose, né? Então tem bastante células se proliferando, costumam ter uma vascularização bem abundante também, bem vascularizados, né? E tem também bastante atipia celular. Então são tumores, os meningiomas sim podem ter tumores, infelizmente, malignos, né? Mas são muito raros, A grande parcela dos meningiomas são tumores benignos, tá? Então, na histologia dos meningiomas, o que a gente costuma ver? A gente costuma ver estruturas que são globulares, com base de implantação sempre dural, vou ter uma base de implantação na meninge, né? Eles têm um contorno regular, eles são tumores macroscopicamente são violáceos, né? Multilobulados, muitas vezes com calcificações no seu interior. No core dele, dentro dos tumores, tem um padrão bem fibroso, podem ser bem endurecidos, né? E costumam ter um núcleo de uma degeneração gordurosa, que é um núcleo que a gente vê macroscopicamente, um núcleo amarelado por conta dessa degeneração para gordura. Então, são tumores bem característicos, né? Então, veja, quais seriam os tipos de tumores de meningiomas grau 1, meningiomas benignos? A gente tem o fibroso, tem o transicional, tem o meningotelial, o pissamomatoso, o fibroblástico ou angioblástico, né? E todos esses são tumores benignos, né? São tumores grau 1. Qual seriam, então, os tipos? É aquilo que eu falei para vocês, tem um nome meningioma e tem um sobrenome, né? Então, quais seriam os tipos de tumores de meningiomas grau 2, que já seriam de um grau intermediário? A gente vê o meningioma atípico, né? O meningioma cordóide e de células claras. Esses são tipos intermediários, já tem que tomar um certo cuidado com eles, porque eles podem ter uma taxa de recidiva maior, eles podem essas lesões podem voltar a crescer, né? E quais seriam os tipos histológicos de meningiomas malignos? Que aí tem meningiomas grau 3.
aí você teria meningiomas rabidoides, o papilífero, né, que é um meningioma muito perigoso, e o tipo anaplásico, meningioma anaplásico. Né? Esses costumam ter alto índice mitótico, tem muita mitose, tem muita célula em proliferação, e esses tumores malignos, a gente costuma ver uma invasão do parênquima cerebral, uma invasão do cérebro, né? Geralmente o meningioma benigno, quando você está operando, você consegue ver um plano de clivagem, você consegue ver um plano bem delimitado entre o tumor e o cérebro. Nos meningiomas malignos, a gente perde totalmente esse plano. Então, infelizmente, esses tumores malignos, grau 3, costumam invadir o cérebro, invadir o parênquima cerebral. Então, por isso, eles são tumores muito, muito agressivos e com uma taxa de recidiva muito alta. São tumores que você costuma operar daqui a alguns meses, alguns anos, eles estão lá de novo, você precisa reoperar. Então, são tumores muito dramáticos, né? Esses meningiomas malignos, né? Mas, graças a Deus, esses meningiomas, eles são muito raros, meningiomas malignos. Né? Então, o que a gente sabe? 80% dos meningiomas são tumores benignos, tá? Então, 80% dos meningiomas são tumores grau 1, né? Cerca de 18% são tumores grau 2, né? E malignos, cerca só de 2% de todos os meningiomas que são malignos. Então, a grande maioria, 80% deles, são realmente benignos, né? São tumores benignos, tá? E, além, quando você faz a parte da histologia, o nosso patologista faz a histologia, vê quais são as células, a gente manda também, depois de vistas essas células, a gente manda para um exame chamado imunohistoquímica. Esse exame é um exame especial, você usa colorações especiais, que você consegue determinar as moléculas de dentro do tumor, né? Então, o que seriam os marcadores principais de tumores, que a gente chama mesenquimais, de tumores como meningioma? Na imunohistoquímica, a gente vê, geralmente, o EMA positivo, né, o antígeno de membrana epitelial positivo, e vê também a vimentina positivo, são marcadores de tumores de linhagem mesenquimal. Né? Então, é uma imunohistoquímica bem sugestiva de tumores dessa linha de meningiomas. Então, EMA e vimentina positivos. A gente sempre pesquisa também na imunohistoquímica os receptores de progesterona. A gente sabe que os meningiomas têm receptores de hormônios, né? Então, se o meningioma ele tem o receptor de progesterona, ele geralmente indica um meningioma benigno. Quando esses tumores malignizam, eles acabam perdendo esses receptores de hormônios, esses receptores de progesterona e estrogênio, né? Então, isso é bem característico na imunohistoquímica. A gente costuma pesquisar, então, a presença de receptores de progesterona. Na imunohistoquímica, a gente vê também o Ki67, né? Que é o índice de proliferação. Então, se você tem um índice de proliferação acima de 5%, costuma indicar um comportamento mais agressivo desses tumores, e Deus o livre de uma linhagem maligna desses tumores, né? Então tem que tomar muito cuidado. E depois, se a gente quiser aprofundar a pesquisa desses tumores, a gente pode fazer um sequenciamento genético, né, para pesquisar algumas síndromes que são associadas com meningioma, como, por exemplo, a neurofibromatose tipo 1, a neurofibromatose tipo 2, e os genes, né, o NF1 e o NF2. Porque a presença desses genes, se você tem essa alteração genética, acaba aumentando a chance de recidiva dos meningiomas também, tá? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês de classificação. Queria deixar bem claro que, graças a Deus, a grande maioria dos meningiomas são tumores benignos, né? 80% deles são benignos, né? Então, era isso que eu queria realmente deixar para vocês sobre a classificação dos meningiomas. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, por ter assistido mais um vídeo do Minuto Neuro sobre classificação dos meningiomas. E a gente se vê, então, na próxima semana para falar a respeito do tratamento dos meningiomas, tá? Obrigado a todos, até a semana que vem, pessoal. Um abraço.